Esse indicador pode mudar a tendência do Bitcoin nos próximos meses. Trata-se da média móvel de 200 dias aqui para o Bitcoin, né? E eu vi esse post aqui do Lucas Gon no x.com, eu achei interessante. É claro, o disclaimer clássico do canal, isso não é uma dica de investimentos, mas o que a gente consegue observar é que os padrões aí do Bitcoin estão se repetindo, ciclos de 4 anos continuam se repetindo, bear market depois do topo do ciclo. E aqui a gente tem algo muito interessante que é a média móvel de 200 dias. Historicamente, o preço chega ali mais ou menos nessa faixa e depois recupera a partir dali. Lembrando aqui que, por exemplo, ele pode cair abaixo desse patamar e ele pode passar um tempo aqui considerável nesse patamar próximo da linha de 200 dias. Então é importante também ter alguma perspectiva temporal e saber aí da volatilidade nesse período de bear market que geralmente acontece. Mas eu acho muito interessante, é claro, não é o único indicador que você deveria olhar, mas o fato é que o preço do Bitcoin está se aproximando dessa média móvel de 200 dias, que está ali na faixa dos 58 mil dólares. Ou seja, se de fato o preço do Bitcoin for alcançar essa faixa, ainda pode cair um pouco mais. Então, o que a imagem mostra? A linha vermelha ali é a média de 200 períodos semanal, e sempre que o preço encosta nela, é geralmente uma região histórica de oportunidade. Quem acumula ali tende a capturar todo o ciclo seguinte, né? Mas a parte mais importante, talvez mais difícil, é que justamente comprar na média móvel de 200 dias, 200, né? Na média de 200 períodos, né? Semanal aqui no caso. Então, aqui exige comprar quando está feio, comprar quando a narrativa é negativa e comprar quando parece que vai cair mais. E a maior parte das pessoas não consegue fazer isso, né? Então a venda é fácil quando você não está tão ganancioso. Não sei se eu concordo, porque eu acho a parte da venda, adivinhar o topo aí, é igualmente difícil. Talvez até mais difícil do que tentar entender o fundo. Mas eu acho interessante aqui esse indicador e eu precisava mostrar aqui para vocês. Preço do Bitcoin então em 68 mil dólares, com uma leve valorização no dia, mas bastante volatilidade, chegou ali na faixa dos 66 mil dólares no dia de hoje e 351 mil reais. Então uma promoção dupla, porque além da gente ter a promoção no Bitcoin, a gente também tem a promoção no dólar. O dólar se desvalorizou bastante, deixa eu ver se eu acho o dólar aqui, né? O dólar vem se desvalorizando aí nos últimos meses. Então a gente tem uma queda não só do Bitcoin, mas também no dólar, o que faz com que o preço em reais fique bem barato, né? Pô, há pouco tempo atrás estávamos com preço a 659 mil reais. Então interessante aí o movimento do Bitcoin e novamente eu acho que um dos principais indicadores aqui desse momento é o Fear and Greed Index, indicador de medo e ganância, que está em 8, ou seja, medo extremo no mercado e novamente quem compra próximo da média de 200 períodos, quem compra próximo do medo extremo no mercado, geralmente tende a capturar todo o movimento do ciclo posterior, certo? Então, compra geralmente próximo da baixa. E capturar o movimento do ciclo posterior é o seguinte, né? Por exemplo, quem comprou aqui em dezembro de 2018, dezembro de 2018, conseguiu capturar todo o movimento de alta. Agora, quem esperou ali para comprar em janeiro de 21, por exemplo, né, teve ali um período menor de alta e assim por diante. Aqui, para capturar todo o período de alta desse último ciclo, teria que ter comprado ali próximo de 2022. E esse ciclo teve uma valorização de apenas, entre aspas, né, 613%. Por que eu digo apenas entre aspas? Porque 613% num período aí de poucos anos é uma valorização brutal para qualquer ativo, menos para o Bitcoin, porque o Bitcoin historicamente se valoriza mais do que isso, certo? Se a gente pegar aqui, por exemplo, o penúltimo ciclo, mais de 1.500% de valorização em dólar. Falando um pouco sobre timing aqui, né? Na verdade, antes de falar sobre isso, eu gostaria de lembrar que eu deixo aqui na descrição um link da comunidade do canal no WhatsApp, então confira aqui na descrição. E também, se você tiver interesse em uma assessoria exclusiva com um profissional certificado para tirar dúvidas sobre investimentos, alocação de carteira, me mande uma mensagem no X ou
Twitter com o seu nome e WhatsApp que entraremos em contato. A ideia é trocar uma ideia, né, e tirar dúvidas sobre investimentos. Claro, o canal aqui tem uma parceria com profissionais certificados para fazer isso. Então, dito isso, feito esse disclaimer, aqui post do Felipe De Martini. Bitcoin RSI semanal caiu abaixo de 30. Começou a contagem regressiva, temos de 150 a 250 dias para acumular o máximo de Bitcoin possível. E é claro, né, eu já lembrei, mas novamente, nós não temos como prever o futuro, então não necessariamente aqui esses padrões vão se repetir. Mas esse indicador mostra que, dado o momento atual que estamos, o preço pode cair mais um pouco e depois demora de 150 a 250 dias para voltar a subir novamente. Isso é um padrão, não necessariamente vai se repetir, mas é o que vem acontecendo. E é interessante, né, porque a gente tem aqui de 150 a 250 dias, é um período bastante longo para algumas pessoas que estão extremamente impacientes aí, né, então tenha essa visão de longo prazo. Né? Historicamente, quando o RSI semanal cai abaixo de 30, geralmente o preço está descontado e o mercado está em capitulação ou pré-capitulação. Né? E o gráfico mostra aí essas janelas históricas de 5 a 8 meses. Então, lembrando, 5 a 8 meses, não são algumas semanas. Né? Claro, esse ciclo pode ser diferente, mas historicamente você tem que ter paciência. Então, durante esse período, o preço costuma andar de lado, faz fundo, e enquanto o risco já caiu muito, o medo domina. Né? Então a gente tem muitas posições alavancadas ainda temos muitas pessoas especulando no curto prazo, mas não entendendo a tese de longo prazo do Bitcoin. Então, geralmente nesses períodos de bear market existe uma limpeza no mercado e só os fortes, digamos assim, permanecem, né? Quem está mais convicto na tese do Bitcoin. É importante lembrar que não é uma call de fundo, é uma call de um processo que está começando e que pode demorar mais alguns meses. Quem espera a confirmação perde preço e quem entra sem estômago acaba saindo cedo demais. E aqui uma tabela que eu acho muito interessante, atualizada agora para 2026, que são os retornos do Bitcoin anuais de 2010 até hoje. Então, várias coisas interessantes para observar até aqui, né? Olha só, em 2010 o retorno do Bitcoin foi de 9.900%. Retorno brutal, bizarro, né? 2011, 1.400%. 2013, que foi um topo ali, né? Então, 5.500%. Aqui, uma primeira coisa que a gente pode ver são ciclos de 4 anos, ciclo em 2013, depois 17, depois 21 e depois 25, né? Então são esses ciclos aí de 4 anos. Outra coisa, né, são as correções nesses períodos, em 2014, 2018, 2022 e depois 2025 a gente teve uma pequena correção, surpreendendo aí muitas pessoas, né, porque quebrou de certa forma esse padrão, e agora 2026 estamos com uma correção um pouco maior. Talvez essas correções aqui, elas tenham se dividido, né, no finalzinho ali de 25 e agora no início de 26. E observem também os retornos decrescentes. Então, se no início o preço do Bitcoin multiplicava inúmeras vezes aqui anualmente, agora a gente tem uma valorização que é significativa, mas que não é tão exponencial quanto anteriormente. E o último ponto novamente, no longo prazo, temos correções severas no Bitcoin, mas os períodos de valorização acabam compensando. Esse gráfico aqui é muito interessante, existem vários padrões ali que vocês conseguem ver, né? E os piores anos do Bitcoin geralmente precedem dias melhores, né? Pelo menos é isso que o ciclo está mostrando. Então, um ponto muito interessante, né, é que quem olha apenas um ano entra em pânico, né? Qualquer um desses anos em vermelho, queda de 58%, queda de 73%, queda de 65%, a queda atual, né? Quem olha apenas o ano em vermelho se assusta realmente. Mas quem olha ali para uma janela de 10 anos mais, quem dá o zoom out, entende o ativo. Por isso que muitas pessoas aí só entendem o Bitcoin depois de passar por algum ciclo completo, 1 ou 2, né? Tentar viver só nos anos verdes e fugir dos vermelhos é muito difícil. Enfim, se você consegue, ótimo. Mas realmente é muito difícil prever isso. É claro que a gente tem ciclos
que continuam se repetindo, temos indicadores que podem nos ajudar com isso, mas prever exatamente o momento acaba sendo muito difícil. O caso de 2025, por exemplo, embora o ciclo de 4 anos tenha se repetido, a gente teve um ano fechando negativo, um ano que não era para fechar negativo, e que historicamente era o melhor ano aqui dos ciclos, né? Nem em todos os casos, né? Em 2021 não foi. Mas enfim, lembrando, né? Os ciclos eles são parecidos, não necessariamente eles são iguais, então tome cuidado com isso. Mas aqui eu acho que a maior lição é o zoom out. Se você coloca um zoom out aqui e verifica, por exemplo, essa imagem, você consegue entender aí como é que funciona o Bitcoin de fato. Bom, então se vocês gostaram do vídeo, deixem um like e principalmente considerem fazer parte da área de membros para apoiar financeiramente o canal e ter acesso a todo o conteúdo exclusivo. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal.